E a gente também vai contar com todo o conhecimento da teledramaturgia, da TV brasileira, do Lucas Pazin, que hoje está aqui com a gente no Acorda Metrópolis. Oi, Pazin, tudo bom? Eu não tinha conversado com você aqui ao vivo ainda, não? Só fica participando ali com o Ainda. Rafael Campos. Eu tô de É olho. verdade, é verdade. Estava devendo essa visita, mas hoje vim aqui, né? Bom dia, Nath. Viemos falar de uma figura tão importante, né? Que é a Laura Cardoso. Hoje, quando eu vi a notícia, né? Logo cedo da morte, eu me lembrei dos últimos encontros que eu tive com ela, assim. Tive boas oportunidades na minha carreira de jornalista de encontrar a Laura Cardoso. Eu me lembro no teatro, há alguns anos, quando ela estava lançando uma peça em São Paulo. E tinha a maioria do elenco era jovem e tinha ela ali também. E o cuidado que ela tinha para falar desses jovens era sempre um ensinamento, uma aula encontrar a Laura Cardoso, né? Porque realmente ela traz aí toda uma trajetória das artes no Brasil, né? Ela nasceu 2 décadas antes da TV chegar no Brasil, então são mais de 100 trabalhos ali, então é muita coisa. E toda vez que eu encontrava com ela, era um aprendizado. A última vez que eu vi a Laura Cardoso foi no ano passado, em outubro do ano passado, na TV Globo, nos Estúdios Globo, que a Globo estava prestando uma homenagem aos veteranos, né? Eles lançaram ali uma calçada da fama e a Laura Uhum. Cardoso foi lá prestigiar. Então ela era assim, né? Eu até estava vendo agora a fala do bisneto dela, e ele todo gentil e atencioso e falando tão bonito ali com a imprensa, né? E eu acho que com certeza ele aprendeu isso com a Laura, porque ela Uhum. sempre tratou os jornalistas, a imprensa, ela soube sempre falar e fazer um discurso muito bonito. É muito bom poder falar dela, né? É triste uma despedida, mas assim, uma despedida aos 98 anos Exato. de uma atriz, né, que vai e deixa realmente aí um legado enorme para todos nós. Ô, Lucas, e ela sempre muito simpática e divertida, muito Sempre. leve, né? Com esse histórico tão fundamental para a teledramaturgia, que assim como o André brincou agora há pouco, não é só importante para o Brasil, portanto, né? A teledramaturgia brasileira é fundamental para o mundo, né? Nós Com somos os certeza. grandes das novelas, de todos esses enredos tão complexos que a gente produz um atrás do outro. E como você bem mencionou, a Laura Cardoso nasceu antes mesmo do surgimento da TV. Isso é uma loucura, né? Talvez a galerinha mais nova não entenda, por isso que eu acho que é importante da gente ressaltar. Ela nasceu antes daquilo que fez dela e iluminou todas as casas brasileiras. A gente tem grandes lembranças da Laura e ela sempre muito simpática e produtiva, né? Lucas, você falou que até ano passado ela com Sempre. 97, 97, né? né? Já ainda participando dos eventos, ela sempre dava as entrevistas para falar de outros colegas que ela estava se despedindo. É isso, né? 98 anos, ao longo dessa longa trajetória, você vai perdendo grandes amigos, né? Grandes companheiros de cena. Sim. E ela sempre muito disponível, né? Muito disponível, muito generosa, muito simpática e sempre disposta a Uhum, passar o ensinamento dela, né? uhum. A Laura começou aos 15 anos nas radionovelas. E aí é o que você falou, quando a gente pensa em novela, no mundo, a gente pensa no Brasil, a gente pensa na produção que a gente faz aqui. E aí não tem como não pensar em novela e não pensar nessa trajetória toda sem lembrar da Laura Cardoso, né? Ela tem um recorde aí que foi, acho que, se não me engano, uma atriz que se tornou a que mais fez novelas, mais participou de novelas, são 65 novelas. Então, e isso a gente está falando de um trabalho apenas na televisão, que já é algo muito grandioso na carreira dela. Ainda tem o cinema, ainda tem o teatro, que é uma figura muito importante do teatro também, da história do teatro. Então é uma atriz aí que realmente conversa com a arte do Brasil. Não tem como a gente pensar na arte, não tem como a gente pensar no teatro, não tem como a gente pensar na novela e não lembrar da história da Laura Cardoso. Assim, a história dela conversa totalmente com a história da nossa arte aqui no Brasil. E das coisas mais bonitas das artes é que essas pessoas ficam realmente eternas, né? Então Sim, a gente vai ter a sorte de ter tudo isso que a Laura Cardoso produziu pra gente para sempre, né? Essas figuras ficam muito vivas na nossa memória. É muito louco isso, né? Como é um ser humano, a gente sabe que seres humanos morrem. Ela ficou muito tempo com a gente, 98 anos é muito tempo, viveu muitas coisas e mesmo assim vai seguir muito viva na nossa memória por tantas alegrias também que a gente conseguiu
ter dela. Os meus papéis favoritos são ali no Chocolate com Pimenta e também em Caminho das Índias. Sempre personagens também muito divertidos. Mesmo que não fosse um personagem extremamente divertido, ela trazia isso, porque ela era muito assim, Sim. né? Não, com certeza. Eu também estava pensando, né, sobre os meus papéis preferidos. A gente vai revisitando aí a trajetória dela. São tantos, alguns eu nem lembrava. E aí é gostoso também essa coisa de ir lembrando os papéis, né? Ela traz essa sensação boa pra gente. Eu vi que hoje estava, inclusive, viralizando uma cena que ela fez, acho que pro Outro Lado do Paraíso, em que a personagem dela, né, ela se despede, é uma morte ali fictícia. E ela tá morrendo e dançando ao som de Pablo Vittar, assim, e eu vi que tinha muita gente compartilhando essa cena, porque é tão bonita, assim, e eu acho que é exatamente assim que a gente tem que pensar na despedida da Laura também, né? Como uma passagem bonita, como algo que parece que ela tá ali dançando e levando essa arte agora para onde ela for, né? É isso. Lucas, pra gente encerrar, você mencionou, né, as redes sociais. Como você tem acompanhado isso? As pessoas estão falando sobre a Laura Cardoso? Você já mencionou desse vídeo, eu acabei de compartilhar no meu Instagram, porque é muito linda essa cena. Sim. O público e as idades desse público, né? É só a galera mais velha, os millennials, ou a galera mais novinha também já se ligou quem é a Laura Cardoso e está falando sobre isso? Não, tá todo mundo falando sobre a Laura Cardoso, né? É um assunto realmente que está sendo bastante falado. Eu vi vários famosos se despedindo. A gente tem aí, né, homenagens de Miguel Falabella, de Fabiana Carla, de Tony Ramos. Então, são muitas homenagens e todo mundo falando aí sobre a Laura Cardoso e celebrando essa carreira. É uma despedida, né? É uma morte. Normalmente a gente pensa, é algo triste, mas na Laura Cardoso a gente está celebrando. Eu acho que é um momento de celebrar esse legado que ela deixa. Perfeito. Lucas Pazin vai seguir cobrindo tudo isso, essas entrevistas todas, essas falas e também as repercussões nas redes sociais da despedida da Laura Cardoso, na coluna dele aqui em metrópolis.com e também nas nossas redes sociais. Valeu, Lucas. Volte sempre, viu? Adorei. Muito obrigado. Aprendi o caminho, agora pode deixar que eu vou voltar sempre. Perfeito. Um beijo. Beijo, valeu.